Salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Meus amigos, ontem o Vascão venceu o Cruzeiro e praticamente rebaixou aí o rival. Vamos falar mais um pouco sobre essa partida. Também vamos falar sobre alguns milhões que pode entrar aí na conta do Vasco por venda de ex-jogador. Bom, pessoal, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos os nossos 50 mil inscritos. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês que estão aqui assistindo todos os dias meus vídeos. E também queria agradecer aí a minha família que sempre me apoia. Muito obrigado. Lembrando aí que no final tem salve para a galera que está sempre ligada aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, ontem o Vasco venceu o Cruzeiro aí em São Januário por 1-0, um golaço de fora da área do Fred Guarim. O Vasco conseguiu jogar muito bem no primeiro tempo. Um destaque positivo dessa partida para mim foi o Andrei. Foi uma surpresa a escalação dele, estava cotado para entrar o Valdívia no seu lugar, o Valdívia sequer foi relacionado e o Andrei saiu jogando e jogou muito bem. Parecia que ele já estava jogando já no time titular. Um tempo o jogador estava parado lá no banco de reserva, sequer entrava aí nos jogos e deu uma qualidade muito boa ali no meio campo do Vasco, juntamente com o Fred Guarim. E o Vasco conseguiu aí neutralizar as ações do Cruzeiro no primeiro tempo e conseguiu sair na frente do placar aí, abrir o placar com o golaço do Guarim. O Vasco dominou totalmente o Cruzeiro que está aí para ser rebaixado praticamente. Ontem o Vasco rebaixou o Clube Mineiro e após levar o gol, o time do Cruzeiro ficou totalmente desnorteado, tentando buscar um empate a todo custo. Isso foi benéfico ao Vasco. O Vasco soube prender bem a bola, segurar o jogo, administrar a partida e dar ritmo quando ele quis, né, no meio do jogo. Isso foi bastante importante para o Vasco abrir o placar, porque a gente teve um controle maior do jogo e um controle sobre um adversário que estava em desespero. Isso foi importante para a gente sair vitorioso ontem e conseguir aí os 47 pontos que nos garante praticamente aí a vaga na Sul-Americana. Como eu já disse, existe sim uma mínima possibilidade de ir para Libertadores, mas é mínima, não conto mais com isso. O Vasco é um time muito instável, a gente não sabe quando ele vai conseguir vencer e quando ele vai jogar bem ou mal. Infelizmente, teve alguns jogos que a gente esperava mais do Vasco, praticamente o jogo contra o Goiás selou ali a briga pela Libertadores e o Vasco saiu fora naquela partida com aquele gol contra do Henrique no finalzinho, matou qualquer esperança de o Vasco ir para a Libertadores. Agora temos aí o Bahia fora de casa, um jogo que vai ser difícil o Bahia vencer o Vasco em São Januário com certa facilidade, não vai vender barato aí a derrota lá na Bahia, né? Eu acho muito difícil o Vasco conseguir aí vencer, mas nada é impossível. Torcemos para que o Vasco jogue bem de maneira consciente, porque como eu já disse também, se jogar como o São Paulo, contra o São Paulo, vai perder para o Bahia. O que a gente quer é que o Vasco alcance mais posições no Campeonato Brasileiro para que a gente consiga subir cada vez mais aí na tabela. E cada posição, meu amigo, é mais grana para o Vascão aí tentar aí buscar novos recursos para o ano que vem. E torcemos que o Vasco termine ali em 9º colocado. E se um milagre acontecer de ir para a pré-Libertadores, seria histórico, seria fantástico. Apesar de eu não acreditar, mas tudo é possível no futebol. A gente já viu de tudo. A gente já viu até Mulambo ser campeão da Libertadores, que é uma piada. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Mas agora é imaginar aí, quem sabe, o Vasco chegar à Libertadores seria um feito histórico. Voltando aqui na partida do Cruzeiro, no segundo tempo o Vasco somente administrou o jogo e acabou com o Cruzeiro. O Cruzeiro não teve chances claras de gols, a não ser uma no segundo tempo que o jogador deles chutou a bola totalmente errada ali, a bola passou longe do gol. A única chance clara do Cruzeiro no jogo, que poderia ter empatado o jogo, e o Cruzeiro desperdiçou a chance e o Vasco saiu aí vitorioso da partida, o que foi ótimo para nós. Torcemos para que o Vasco agora planeje melhor 2020, cabeça mais fria. A gente espera que o Luxemburgo renove logo o seu contrato, porque está demorando demais essa renovação e ele não deixa claro se quer ficar no Vasco. A gente espera por isso há muito tempo e esperamos que isso não atrase o planejamento do Vasco para 2020, para começar logo a tratar das contratações, de negociações com os jogadores, porque agora é o período que vai se especular demais, tem que contratar, se não contratar o outro time vai contratar e a gente
gente vai ficar chupando o dedo. Como todos os anos a gente só pega resto do que os times não querem. E isso o Vasco não precisa mais, a gente não quer mais jogadores refugos, a gente não quer mais jogadores que vêm para o Vasco somente a passeio, como o caso aí do Valdívia, Marquinho, Bruno César, entre outros jogadores que empresário colocaram aí no Vasco. A gente não quer mais isso, cara. A gente quer jogadores que honrem esse escudo aqui, essa cruz de Malta. A gente quer jogadores que lutem pelo Vasco dentro de campo, como alguns titulares estão fazendo nos jogos do Vasco. Rossi, vale ressaltar aqui a raça do Rossi, um excelente jogador. O Campelo teria sim que fazer todo o esforço do mundo para contratar em definitivo aí o Rossi, porque é um dos nossos melhores jogadores, juntamente ali com o Castan, com o Thales Magno e agora com a crescente do Marrone. Torcemos para que ele continue aí no Vasco, que o Vasco tem a só ganhar com a sua permanência. E também aí o Fred Guarim, né, que encaminha a sua renovação, porque ele a cada jogo vem evoluindo. O jogo de ontem para mim foi o melhor jogo do Guarim com a camisa do Vasco, e torcemos para que ele continue assim, que o ano que vem, caso ele fique, vai nos ajudar muito mesmo. Bom, meus amigos, o ex-jogador do Vasco, Alan, está para ser vendido aí para o PSG, próxima janela de transferências do futebol europeu. O jogador pode ser vendido por cerca de 72 milhões de euros para o clube francês. Isso daria na casa de 350 milhões de reais. O Vasco aguarda o desfecho dessa negociação para ele ser beneficiado aí com a porcentagem para o seu clube formador aí do Alan. Não foi concretizado o valor final da negociação, somente que o jogador poderá ser emprestado e talvez o PSG fechar a sua compra aí no meio do ano que vem. E isso renderia muitos milhões para o Vasco, caso seja esses 70 milhões de euros, porque renderia uma boa grana para o Vasco. Ainda não foi calculado o valor que seria disponível para o Vasco, mas ajudaria demais o Vasco no próximo ano, que traria talvez aí mais contratações de peso para o Vasco. Pessoal, é isso aí. Comenta aqui embaixo sobre o jogo de ontem, o que você achou do jogo de ontem. Comenta aqui também sobre essa venda do Alan, se você acha que seria interessante para o Vasco pegar essa grana do Alan e contratar alguns jogadores, ou investir aí em algum jogador da base, investir na formação de atletas e talvez aí somente para pagar salário de jogador, né? Mas o sócio torcedor do Vasco está fazendo isso, meus amigos. Vamos atropelar os mulambos aí em nível de sócio, cara. Tá perto de 150 mil sócios, cara. Vamos chegar lá. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no canal. Quero mandar um abraço aí pro Luiz Carlos, ele pediu um salve pra União Vascaína do 32º Distrito de Itajá, no Rio Grande do Norte, muito obrigado. Um abraço para o Jeová Souza em Tabosa, no Ceará, muito obrigado. O Wagner Leal em Aldeias Altas, no Maranhão, muito obrigado. Orlando aí em Araripe, no Ceará, muito obrigado. O Alan em Araruna, na Paraíba, muito obrigado. O Moacir, ele pediu um salve, um abraço aí para o filho dele, Ilan, no Rio de Janeiro. Espero que essa seja a pronúncia certa do seu filho, Moacir, um abraço. Um abraço também para o Rodriguinho Ferreira em Zedoca, no Maranhão, muito obrigado. O Jarson em Santa Inês, também no Maranhão. O Lucas Ferreira em Águas Lindas de Goiás, muito obrigado. E para fechar, o Marcos em Juazeiro, na Bahia. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos. E quinta-feira tem Vascão, tamo junto.